Espírito Santo, aqui no capítulo 14 de João, do Evangelho de João, 14, versículo... Eu tinha falado versículo, vou ter que procurar de novo. Peraí. 5. Versículo 5, isso é. Eu comecei aqui a conversar. Então, irmãos, eu poderia ter lido o capítulo inteiro, mas é o que o Senhor trouxe à frente quando a irmã estava orando, então eu vou fazer só o que Deus está me mandando, não vou acrescentar e nem diminuir. Então, vamos ler com a ajuda de Deus na direção e guia do Espírito Santo. E disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Só até aqui, irmãos. Amém. Então, aqui, irmãos, Amém. o Senhor Jesus Cristo estava demonstrando a sua igualdade com o Pai, a sua personalidade espiritual, a sua comunhão, mostrando que ele era mesmo o próprio Deus, porém teve que nascer de uma forma humana para que pudesse tomar um corpo de carne e através desse corpo de carne, os irmãos poderiam me perguntar assim, mas se ele era Deus, por que ele não nasceu falando? Isso é um mistério, irmãos. Porque Deus ele tem poder de ligar e desligar a hora que ele quer a mente do homem. Muito mais uma parte do seu próprio ser, e faz parte da sua própria vida e da sua própria existência. Então, Cristo Jesus, ele nasceu criança. Ele correu como uma criança, ele brincou como uma criança, até que chegou o momento que Deus foi abrindo a sua espiritualidade para que ele pudesse compreender quem ele era, mostrando para ele que ele não era um homem igual aos outros, mas que ele era o próprio Deus. Isso, com certeza, durante a sua infância, não está escrito, mas quantos milagres, por certo, ele havia feito, quantas obras, milagres e maravilhas. Isso é tão claro que diz a palavra de Deus que João escreveu assim: se nós fôssemos escrever tudo o que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez, não ia se caber dentro de nenhum livro. Imaginemos que ele fez muita coisa que não ficou registrado para nós. Porém, ficou registrado para nós apenas aquilo que era necessário para a salvação da nossa alma. Mesmo porque tem aqueles que são indoutos e torcem até aquilo que é necessário para a sua própria condenação, como a irmã ainda falou, né, na oração, do anticristo, etc, etc. Logicamente que nós temos que ter conhecimento, porém, se nós tivermos Cristo, como a irmã falou, que só vem o 7, 7, 7, a irmã tem que saber que o 7 é o sinal de Cristo. É lógico que alguns têm que saber isso, porque senão, se Deus não revelar para alguém, nós ficamos navegando no escuro e nós não estamos nas trevas para aquele dia. O próprio apóstolo Paulo disse, nós não estamos nas trevas para que aquele dia nos venha de surpresa, mas nós somos filhos da luz e caminhamos por ela, que através dela nós não nos seremos surpreendidos por aquilo que há de manifestar. Porém, é necessário nós entendermos uma coisa, que nós temos que ter como o escudo e a fé da nossa vida espiritual Jesus Cristo, porque só através de Jesus Cristo é que poderemos ter abertura para entender os mistérios de Deus.
porque eles serão revelados, sim. Nós não podemos negar, porque senão não estariam escritos. Mas como a irmã falou, muitos não estão preparados porque não conhecem o Evangelho, muitas das vezes vão na igreja, escutam coisas que, infelizmente, não tem nada a ver com o Evangelho, sai totalmente fora daquilo que é Jesus Cristo. E quando se sai fora de Jesus Cristo, está caminhando e se apalpando segundo o desejo do seu próprio coração. Por isso, a fonte que nós temos que ter na nossa vida, tanto no momento da luta, da prova, da dor, da enfermidade, da necessidade espiritual, da necessidade material, não tem que ser outra, tem que ser Cristo. Porventura, Cristo não conhece a tua causa? Porventura, Cristo não sabe o que você precisa? Basta você pedir, é lógico. Foi dado para nós esta força espiritual e esse conhecimento de Deus para poder invocá-lo, porque ele tem prazer de ver nós termos uma comunicação, não por outro meio, não por outro meio de comunicação, mas pelo meio de comunicação que chama Jesus Cristo, através do Espírito Santo, que está em nós, e dentro de nós, ele gera gemidos inexprimíveis na nossa alma, que chora, muitas das vezes, quando ela sente que não está sendo alimentada. Por isso que muitas das vezes pegamos até enfermidades. Por que não? Não que queremos tê-la, não que desejamos tê-la, nós não podemos aceitá-la. Mas muitos, por serem alimentados por promessas humanas, e essas promessas não se cumprem, as pessoas, às vezes, entram em depressão, entram até mesmo... Deus falou e não cumpriu, será que não foi comigo? Uma coisa é, se você tem Cristo como base, você não se abala por nada, porque você vai saber que até dentro do meio daqueles que se dizem cristãos, entrará lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. O apóstolo Paulo disse assim: na minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Então isso já foi profetizado através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele ama as suas ovelhas. Lembramos que Jesus Cristo, ele ama as suas ovelhas, quando lembramos que ele mesmo disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Porque eu tenho poder para dar e tenho poder para tornar a tomar. Muitas das vezes Deus permite que nós passamos por alguma coisa, até mesmo para o nosso amadurecimento espiritual. Como se pode lapidar um diamante se ele não passar por um processo de lapidação? Para ser uma joia da coroa de Cristo Jesus, muitas das vezes é necessário passar por uma lapidação. E quando pedimos que Deus nos tire daquela lapidação, e não é momento de nós tirarmos, sim, Deus pode nos atender, porém, será que nós estamos pedindo certo? Porque o próprio Senhor Jesus disse assim: errais por não conhecerdes as Escrituras. Ele disse, e ele sabia muito bem, que muitos haviam errado por não conhecer a Escritura. Porque a Escritura é o próprio Cristo que se fez carne. Ela não nasceu aqui na Terra de uma forma qualquer. A Bíblia, irmãos, ela é a palavra de Deus que muitos dizem que contém, que é algo totalmente errado, porque a Bíblia não contém, ela é a palavra de Deus. Porque se não fosse, se nós colocarmos esse contém, o que acontece? Nós colocamos uma dúvida no que é e no que não é a palavra de Deus. A Bíblia é verdade, está escrito nela é verdade. Tudo que ela diz é a respeito de Cristo. Se nós analisarmos desde Gênesis, Apocalipse, você já vê lá em Gênesis, no princípio, quem é o princípio? É Jesus Cristo. Por isso que ele é chamado de Alfa. E quem é o fim? É Jesus Cristo. Então não existe intermediário, não existe ninguém que possa representar Jesus Cristo para nós. Nós podemos pedir oração para alguém, ou até mesmo rogar alguém que ore por nós, mas sem Cristo não adianta. Tem que ter Cristo. Quando você pede alguma coisa a alguém que não crê em Cristo da maneira que tem que ser crido, você mesmo é melhor você orar por você. Não adianta eu falar para uma pessoa que vê Cristo de uma outra forma.
que Cristo é o secundário, que na pregação dele não tem Cristo, nem no começo, nem no fim. Ele só abre porta e fecha a porta, mas ele não tem a chave da porta porque não tem Cristo. Aí você tem que ficar inteligente espiritualmente, buscar pela via da espiritualidade, através da oração, o que é o conhecimento de Cristo. Foi o que aconteceu aqui, quando o Senhor Jesus foi admoestado, ou perguntaram para ele, assim como nós acabamos de ler. Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Ele não estava entendendo que o caminho era o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando nós colocamos outra coisa acima de Cristo para ser o caminho, nós estamos desfocando o nosso olhar de Cristo. Então, quando Deus te chamou no caminho, ele te chamou em Cristo. Ele não te chamou na pessoa A, na pessoa B, nem na pessoa C. Os irmãos vão ter que aguentar, porque eu vou pregar a verdade, irmão. A verdade é essa. Jesus Cristo é o caminho. Não tem outro caminho. E muitos falam assim, saiu dali e apostatou. Ninguém apostata da fé quando está com Cristo. Apostatar da fé é deixar Cristo. Deixar Cristo. Eu vejo aqui, irmãos, de vez em quando, esses dias mesmo, já falei para vocês, pessoas lá do Paquistão que foram mortas por causa de Cristo, mas não caminhavam junto conosco, não estavam junto de nós. Vão perder a vida eterna por não estarem conosco, mas aonde eles estavam? Estavam em Cristo. Então, por isso a igreja não é um pequeno povo, não, a igreja é uma unidade que nós não conhecemos. Essa unidade em Cristo é que nos faz ser igreja. Não é unidade em uma comum ou em uma... Tanto é que esse negócio de comum não existe. Me perdoem, irmãos, eu vou ser bem sincero. Talvez seja a última vez, mas eu vou pregar aqui. Para os irmãos entenderem, pelo Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo reunia o seu povo, quer dizer, congregava, e Paulo pregava a Jesus Cristo, o crucificado. Mas os judaizantes do Evangelho começaram a pregar, como naquela época existiam muitos judeus que pregavam também Jesus Cristo, mas deixavam que houvesse costumes judeus e, através desses costumes, eles padronizavam que também tinha que ter esse costume para se ter Cristo. E muitos que eram judeus saíam da sua comum reunião, quer dizer, da sua comum congregação. A palavra congregação, você pode procurar no dicionário, quer dizer reunião. Saíam da sua comum reunião e se reuniam com outros que congregavam, mas não tinham Cristo como prioridade, mas precisavam usar o shofar, precisavam usar o talit, precisavam colocar o kippá, sendo que Cristo nos libertou de tudo isso. Então, Paulo falou: não vos movais facilmente da vossa reunião em Cristo. A nossa reunião aqui, nessa sala, pelo que eu percebo, não fala nome de nada, de denominação nenhuma. Por quê? Essa reunião aqui está sendo feita em Cristo. E é isso que todos nós deveríamos de fazer. Não é que você vai deixar de ir na tua igreja, nada disso. Mas tenha dentro da tua consciência que aonde você se reúne, você tem que se reunir em Cristo. E que Cristo tem que ser a base, o princípio e tudo. Se não for Cristo, não adianta nada. Onde tem Cristo, tem tudo. Aonde não tem Cristo, não tem nada. Bem-aventurado é o nome do Senhor Jesus Cristo, que reina sobre todos os nomes aqui na terra e também no céu. E nenhum anjo, nem arcanjo, tem uma doutrina por aí que prega isso, que pode ser chamado de Cristo. Eu já ouvi pregações aí que Miguel era Cristo. Isso é mentira, isso é uma coisa, uma heresia. Jesus Cristo não foi nenhum anjo, porque está escrito: Jesus Cristo, o Filho de Deus, Deus não chamou nenhum anjo de filho, como dizendo: tu és meu filho, hoje te gerei. Ele só chamou um, que é Jesus Cristo. Se você está em Jesus Cristo, não se preocupe com o que vai acontecer. Procure examinar apenas para que você tenha conhecimento e possa alertar aqueles que estão na cegueira. Porque muitos estão caminhando para a perdição e pensam que estão caminhando na verdade.
E nós temos por obrigação, como cristãos, despertar aqueles que estão dormindo. Despertai aqueles que estão com sono, estão caminhando sem saber para onde. Muitas das vezes em religiões humanas, muitas das vezes com ideologias humanas, muitas das vezes com certas coisas que não levam a nada, esquecem de Cristo. Cristo é o que ele sempre foi e o que ele sempre será. Tanto é que na nossa tradução em português, os irmãos não confundam isso, mas é para os irmãos entenderem, claro que nós estamos, eu estou aqui em Portugal, vocês estão aí no Brasil, nós falamos o português, mas se eu estivesse em Israel, jamais eu falaria, eu sou o que sou, porque não existe o verbo na primeira pessoa. Eles falam assim, eu serei o que serei. Veja bem, Deus falou com Moisés, eu serei o que serei. Quem é o que é, sempre será. Então não existe começo, meio e nem fim. É lógico que nós, aqui, na nossa nação, ou na vossa nação, nós temos uma outra linguística. Nós lá não temos. Para nós existe. Veja bem, existe uma esposa para mim, porque eu não tenho nada. Existe um carro para mim usar, porque eu não tenho nada. Existe um ar para mim respirar. Existe um corpo que é meu. Não, existe um corpo que Deus me deu. Tudo é a existência na nossa vida. Porém, como estamos no Ocidente, claro que vamos respeitar as coisas que são do Ocidente, as palavras do Ocidente. Então, eu vou dizer, eu sou o que sou. Eu tenho uma esposa, eu tenho um carro. Isso não é motivo de nós perdermos a salvação. Porém, nós temos que entender que mesmo que temos, mesmo que somos alguma coisa no trabalho, aonde for, tudo é de Cristo e Cristo é de Deus. Se você não tem Cristo, automaticamente você não tem nada. E quantos pregadores que dizem ter Cristo, mas pregam coisas que não estão direcionadas a Cristo? Pregam aquilo que não é de Cristo. Dizer que Cristo ele tem algum limite? Isso não, Cristo não tem limite de operação. Ele tanto faz o querer como efetuar. Ele tanto salva como perdoa. Ele tanto limpa o caminho como ele aplana o caminho. Então não existe o impossível para Cristo. Se você está aqui nessa tarde e acha que tem alguma coisa impossível, se você realmente crer em Cristo, você sabe que na hora certa, Cristo vai operar na tua vida. Seja uma enfermidade, Cristo vai tirar. Seja uma porta fechada, Cristo vai abrir. Seja lá o seu filho que está nas drogas, alguma coisa, Cristo, se quiser, ele entra nele e transforma ele de uma noite para o dia. Saiba que ninguém escapa da mão do Eterno quando ele quer operar através de Cristo. Ninguém escapa. Seja o homem que for, seja a mulher que for, glória ao Senhor, ele vai alcançar, mesmo que ele não queira, o Senhor cerca ele. Vejamos um exemplo claro, quando Jonas fugiu de Nínive que não queria pregar para Nínive, mas Deus queria. E Deus, aleluia, Cristo já estava com Deus, embora ele ainda não havia nascido na natureza humana, mas ele já estava com Deus, ele era o próprio Deus. Então, veja bem, Jonas fugiu, parece que eu estou fugindo um pouco daquilo que li, não, vou voltar lá, presta atenção, ele fugiu, Deus falou com ele, vai lá em Nínive e prega para aquela cidade. Jonas, como sabia que a misericórdia de Deus era infinita, Jonas fugiu por causa disso. Não é porque ele teve medo, ele sabia que Deus estava mandando ele pregar e que haveria arrependimento. Então, o que ele fez? No sentimento humano, no sentimento carnal, no sentimento sem a visão espiritual, ele tomou o navio para outro lugar. Porque ele não queria pregar para Nínive. Nínive, o exército de Nínive, era o exército mais cruel que existiu naquela época. Eles atacavam reinos e nações e faziam que os soldados que morriam daquela nação, eles cortavam a cabeça e faziam muros com a cabeça dos soldados. E depois, quando foram invadir Judá, eles levaram lá também um recado muito difícil. Bendito o nome do Senhor. Mas Jonas não quis. Mas Deus queria.
E o que adiantou ele fugir? Quando Deus quer, ninguém foge. Deus fez uma tempestade, jogou ele na água, mandou um grande peixe, vomitou ele na praia, e aquilo que Deus queria foi feito. Assim é Cristo. O que ele quer vai ser feito. Ou o inimigo queira, ou ele não queira. Se você vai ter que ser salva, não interessa. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Não interessa se você está predestinada ou escrita no livro da vida. Deus não é escrivão de cartório e fica lá riscando e escrevendo livro. Glória ao nome santo do Senhor. Se você pensa isso, você ainda não entendeu o que é Cristo. Será que Cristo não sabe? Será que Cristo se esqueceu? Será que Cristo não sabia que tinha aquele que tinha que ser o filho da perdição? Vejamos o que está escrito. O Senhor fez uma oração em 17 de João e disse: Pai, nenhum daqueles que me deste se perdeu, a não ser o filho da perdição. Ora, como é que ele sabia que tinha o filho da perdição? Então não preciso mais pregar o evangelho? Engano seu. Se você não prega o evangelho, você está totalmente fora daquilo que Cristo quer que você faça. Independente de qualquer coisa, tem que aqueles que não são ouvir para saberem que eles não serão poupados pelo pecado que já está impregnado, porque eles não creram em Cristo. Quem não crê em Cristo não tem direito de salvação. Quem prega a salvação por obras não entendeu que a obra é Jesus Cristo. Quem prega que Cristo salva aquele que faz bom, aquele que é bonzinho, está enganado. O senhor vai lá buscar o salteador. O senhor foi lá, sabe quantas cruzes tinha? Tinha 3. Por quê? Porque eram 3 que iam ser mortos. Mas quantos presos tinham para ser mortos? Tinha 4. Um deles seria absolvido. Glória ao nome santo do Senhor. Um deles seria totalmente, bendito seja o nome santo do Senhor, tirado daquele julgamento. Então Pilatos, ele pensou assim, bom, esse homem não estou vendo nada. É claro, Pilatos também teve lá uma resposta através do sonho da sua esposa, mas ele não via nada em Jesus Cristo para condená-lo. E ali ele pensou, como na festa dos judeus, ele disse, glória ao nome santo do Senhor. Ele falou assim, olha, vai ter a festa dos judeus, e no dia da festa é mister que nós expulsamos, ou melhor, desculpa, irmão, que nós deixamos alguém ir embora livre da condenação. E ele pensou, tinha 2, tinha Barrabás ainda e o Senhor Jesus. Barrabás era acusado de sedição. Ele era um homem que tinha matado pessoas por ter levantado contra Roma, que dominava o império naquele tempo em Jerusalém. Roma era um império, então ela tomava conta de toda Jerusalém e todo Israel, e todo Israel era obrigado a pagar tributos a César. Então, aqueles judeus se levantavam contra, eles eram pessoas que se levantavam contra o governo de Roma, e Barrabás era um daqueles que fazia parte daquele grupo de pessoas que guerreavam contra os governantes de Roma. E ele matou muita gente, cometeu roubos, etc. Então, logo Pilatos pensou, olha, vou trazer o Barrabás e Jesus, e, por certo, eles vão ficar, assim, claro, vão ficar pensando, olha, esse Jesus só está fazendo milagre, esse Senhor Jesus aí só cura, esse Senhor Jesus aí ressuscita mortos. Mas o que Barrabás fez? Matou, destroçou, cortou a cabeça de pessoas inocentes. Então, ele vai ser crucificado e Jesus Cristo vai ser liberto. No pensamento carnal, aquilo parecia bom, mas era o diabo que estava fazendo aquilo para que não cumprisse o que Jesus Cristo tinha que ser predestinado a fazer. Por isso que nem tudo que nós olhamos que parece ser bom é bom para a nossa alma, irmãos. Às vezes você reclama da tua prova, da tua luta e da tua enfermidade. Suponhamos que Deus te liberte agora e amanhã você cai no pecado. O que você prefere? Ficar com a tua enfermidade ou ficar com Cristo? Com Cristo, mesmo enfermo, ele te dá saúde. Sem Cristo, sem enfermidade, você pode adquirir a enfermidade do pecado. Não se mede a graça de Deus pelo momento em que vivemos. Se mede a graça de Deus através de Cristo. Ele que sabe, ele que vê e ele que conhece. E só a vontade dele tem que ser explícita.
e não a nossa. Isso não quer dizer também que eu não vou pedir para Deus me libertar. Claro, isso não quer dizer também que eu não vou pedir para que Deus abra a porta. Claro, porque se é da vontade dele que seja aberta, com certeza ele vai abrir. Mas se você pedir a ele uma coisa que ele sabe que se ele te der, você vai perder a tua alma, diga para mim agora, o que você escolhe? Perder a tua alma e ganhar aquilo que você quer? Irmãos, nós não vivemos mais nesse tempo. Nós vivemos no tempo de nos aproximar de Cristo. Porque quanto mais próximo o homem chega de Cristo, mais o diabo vai investir contra ele. Eu não quero amedrontar vocês, porque você já tem Cristo. Se você está em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que temer ao inimigo se Deus me defende? Por que temer o adversário se eu tenho Cristo que é mais forte do que ele? Teme sim aquele que não tem Cristo e que está totalmente sem a direção de Cristo. Esse teme, mas aquele que tem Cristo não vai temer nada, porque ele já sabe. Paulo falou, se viver é bom, mas morrer é ganho. Mas se viver, fazer alguma coisa a mais para o Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Ele não escolheu o lado pior, ele escolheu estar aqui. Nós temos sempre que fazer o que pedir o melhor para nós. Isso é claro. Eu estou enfermo, vou pedir para Deus me libertar. A outra irmã está com a porta fechada, ela vai pedir para Deus abrir a porta para ela. Mas vejamos, se Deus abrir a porta para você e você cai num laço lá dentro, aquela porta não era para você, como é que fica? Mas Deus não fechou aquela, deixou você numa situação até difícil, mas lá na frente, como ele conhece a tua necessidade, ele vai abrir uma porta sem você menos esperar, e de repente você se vê alegre, contente, e não há nenhuma imposição do adversário para querer tirar de você a maior riqueza, que é Jesus Cristo. Que nada venha roubar de nós Jesus Cristo, irmãos. É isso que eu tenho ensinado, é isso que eu tenho pregado pelo Espírito Santo, porque eu percebo que muitas das vezes a influência terrena toma a mente do homem e ele se esquece do principal, que é Jesus Cristo. Ora, se Jesus Cristo não fosse com Paulo, ele não poderia resistir à morte que ele resistiu. Se Jesus Cristo não fosse, aleluia, naquele momento com Pedro, e Pedro não ia resistir ser crucificado. Jesus Cristo é a nossa anestesia, Jesus Cristo é a nossa verdade, Jesus Cristo é a nossa proteção, Jesus Cristo é tudo para nós, irmãos. Então não venhamos pensar que todas as coisas que vêm e parecem que são maus para nós, são maus. O dever nosso é fazer como a irmã pediu na oração, orar para Deus nos libertar. Mas não vamos também achar que aquilo que parece mal é mal. Às vezes aquilo vem para nos fazer mais crentes. Vejamos um diamante, ele sai bruto, mas ele tem que ser lapidado. Bruto ele não vai servir para colocar na coroa do Senhor, mas lapidado ele vai. E se você tiver que passar por alguma lapidação, o Senhor é a tua fortaleza, a tua força, e ele vai te dar força para você conseguir vencer. Porque se Jesus Cristo está em você, pode ter certeza que a vitória já é tua. Por isso que Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Mas conforme ainda veio na oração, o infelizmente é que muitos não estão compreendendo o evangelho. A compreensão do evangelho vem através da luz do Espírito Santo. Quando se come uma comida, muito tempo que aquela comida não demonstra o verdadeiro evangelho de Cristo, a pessoa não consegue mais sentir o sabor. E quando sente o sabor do evangelho, ele começa a sentir uma diferença, porque o evangelho fortalece, o evangelho vivifica, o evangelho é o próprio Cristo. Por isso que a palavra evangelho quer dizer boas novas. Então aqui havia uma diferença muito grande, até mesmo entre os apóstolos. Não sabiam para onde iam, não sabiam nem quem era o caminho. Olha que diferença, irmãos. Eles estavam com o caminho, eles estavam com o Pai, estavam com o Filho e não compreendiam nada. Imagine, irmãos, precisou o Senhor falar com eles. Precisou o Senhor dizer, você não está me vendo a mim? Quem me vê a mim vê o Pai. Será que você não vê nem por causa das obras? Medita nessa palavra agora. Você não está vendo o Senhor nessa palavra? Você viu falar em alguma outra coisa a não ser de Jesus Cristo? Ora, eu não pregarei outra coisa a não ser Cristo, mas se precisar te ensinar alguma coisa para que o inimigo não te
pegue de surpresa, o próprio Espírito de Cristo te fará entender que só Ele pode mover, remover, aleluia, trabalhar e todas as coisas na tua vida, tanto querer como efetuar. Se você está enfermo e você clamou, e Cristo falou, bom, eu vou libertar ela, porque essa enfermidade não é para a morte. Quantas vezes ele falou isso lá no Novo Testamento? E ele vai e liberta. Mas quem libertou? Foi a minha pregação? Não. Foi a pregação do Otacião? Não. Foi quem? Foi Jesus Cristo. Cristo não quer dividir a glória dele com ninguém, irmão. Quando você vê alguém que quer glória para si mesmo, tenha cuidado, porque aquele que quer glória para si mesmo, esse já está demonstrando que está pregando um evangelho falsificado, porque o verdadeiro evangelho de Cristo determina e aponta somente para Cristo. Não há outra saída, não tem outra entrada, não tem outro meio termo. Cristo não tem meio termo, é vida ou é vida. Aleluia, porque ele sempre quer levar nós para o caminho da vida, mesmo quando nos admoesta, mesmo quando nós passamos prova, mesmo quando não passamos alguma luta. É Cristo em nós. E quando nós começarmos a enxergar que tudo é Cristo, tudo fica pequeno, tudo fica fácil para vencer. Não vê, irmã? Ela falou agora há pouco no testemunho, coisa mais linda, irmão. Está esperando Deus fazer uma obra, não é? Na sua enfermidade ou na sua causa. Enfim, está esperando por quê? Está esperando em Cristo. Bem-aventurados aqueles que esperam em Cristo, irmão. Aquele que espera em Cristo não tem medo de passar a cirurgia. Aquele que espera em Cristo não tem medo de passar no fogo. Aquele que espera em Cristo é queimado vivo e dá glória a Deus, porque Deus anestesia ele. Vamos voltar na história, no Coliseu de Roma. Quantos cristãos do verdadeiro cristianismo, antes dele ser deturpado por Nero, quantos cristãos foram lançados no Coliseu, e ali eles eram presos, e alguém pensava que eles iam se desesperar, iam correr. Não, eles deixavam-se ser presos, amarravam eles naquelas colunas ou naquelas estacas, e colocavam algum elemento ali para incendiar alguma coisa, ou até mesmo lenha, e tacavam fogo. E, de repente, ao invés de vocês escutarem eles falarem, ai, que dor, ai, não, eles escutavam eles falarem assim, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória Jesus. É possível isso, irmão? Glória ao Senhor. Eles estavam sendo queimados, mas davam glória a Deus. E aí começou, irmão, cada gota de sangue que pingava no Coliseu era uma semente, aleluia, de Cristo que estava sendo cultivada ou semeada no coração do povo. E muitos começaram a ficar assustados. Mas como pode? Estão queimando eles não estão sentindo dor. O que será que está acontecendo? Eu não posso explicar, irmão, diante disso, porque Deus nunca me mostrou, mas uma coisa eu sei, eles estavam cantando, glória ao nome santo do Senhor, glorificando. Quem pode fazer isso, irmão? Só o Senhor Jesus Cristo, bendito seja o nome santo do Senhor. Por isso, irmão, não importa, como a irmã falou, se vai vir a besta, se vai vir o anticristo, ele vai vir, já está por aí, mas daí, irmão, o que nós temos com isso? Deixa ele para lá fazer a missão dele, e nós estando em Cristo, irmão, louvado seja Deus. Chega a hora que ele vai chegar perto de nós e ele vai ver, esse daí não dá, já está marcado. Não dá de eu pôr o selo nele. Por quê? Olha aí, ó, já está selado com 7. Ele já está selado com o número de Cristo. Porque você sabia que o 6 é o número do homem, 7 é o número de Cristo e 8 é o número de Deus? Ah, onde você estudou isso? Tem coisa que a gente não estuda, tem coisa que a gente ora, tem coisa que a gente busca na oração, na madrugada da revelação. E o anjo vem e fala no sonho, na visão e na interpretação. Então saiba que se você tem Cristo, você já está marcado. E se você está marcado, o inimigo não tem como te marcar de novo. Você vence. Se ele viesse hoje, não tinha problema nenhum para você. O que você ia se preocupar com ele? Você ia se preocupar em agradar mais a Deus. Você ia se preocupar em buscar mais o Senhor. Porque quanto mais você buscar, mais revestido você fica.
Pensa quantas almas que estão aí precisando de ouvir o evangelho de Cristo. E o que nós estamos fazendo aqui? Não é pregar Jesus Cristo? Eu creio que esta sala, ela não é só ouvida aqui no Brasil, aí no Brasil, está aqui em Portugal, ela vai para o Japão, para os Estados Unidos. E o que eu tenho que pregar aqui? Irmão, tem que pregar Jesus Cristo, porque tem muitos que estão pregando prosperidade, estão pregando virada de cativeiro, estão pregando tanta coisa, menos Jesus Cristo, irmão. Quem pode virar o cativeiro é Cristo, quem pode abrir a porta é Cristo, quem pode fazer tudo é Cristo, e você não vê Cristo nem no começo, nem no meio e nem no fim. Como é que eu posso comer uma coisa dessa? Eu já vejo que não tem Deus, e aonde não tem Deus eu não vou comer, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Quem quer comer onde não tem Deus aí, que coma. Eu vou comer onde tem Cristo, e aonde tem Cristo tem verdade, tem justiça e tem juízo. E no Salmo diz assim, a verdade, aleluia, o juízo e a justiça, a verdade, o amor, o juízo e a justiça se abraçaram e se beijaram. O que o salmista quis dizer? Que tudo está vinculado a uma pessoa só. E o próprio salmista disse assim, direi ao meu Senhor, aleluia, direi ao meu Senhor que se assente ao lado do seu servo. Então, muitos chamavam Cristo de filho de Davi. Aí o Senhor falou, como é que Cristo é filho de Davi? Ele veio da geração de Davi, mas ele não tem nada a ver como filho de Davi. Tinha que se cumprir a promessa. E veja, irmão, Deus pega das coisas mais desprezíveis desse mundo para cumprir as coisas mais santas. Da onde veio a descendência de Davi? E Raabe, a prostituta, uma mulher que não valia nada. Mas dali o Senhor fez nascer esse, nascer aquele, eu não vou falar o nome de todo, senão vai demorar, e o outro, e o outro, e o outro, e o outro, até que chegou Jessé, e Jessé foi pai de Davi. Bendito é o nome do Senhor. Veja, de Davi saiu o quê? A semente, conforme o Espírito Santo já havia determinado, que teria que ser da descendência de Davi. Veja o que aconteceu com Davi. Davi, durante a sua jornada, ele cometeu coisas terríveis, cometeu coisas que hoje alguém querem colocar, vamos dizer assim, inventar coisas para justificar, é porque era no tempo da lei, é porque era no tempo não sei do quê. Não era por causa de nada disso, irmão. É porque Deus tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Ele não precisa pedir opinião para ancião, para cooperador, para diácono, para pastor, para presbítero, seja lá para quem for. Ele faz o que Ele quer, Ele é Deus. E é assim que nós temos que pensar. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Se você crê que Ele é o teu Salvador, pode ter certeza que você vai vencer tudo. Glória ao nome do Senhor. Você vai vencer tudo porque você está com o Salvador. Não lembras você que está escrito em 8 de Romanos, versículo 31? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes, aleluia, deixou ele ir como ovelha muda para o matadouro por aquele que o tosquia, não abriu a sua boca. Ele era o filho de Deus, irmão. Ele podia dizer assim, pai, quer saber uma coisa? Esse povo aqui não merece nada, estão querendo me matar, eu já estou indo embora. Glória ao nome santo. Ele não fez isso, irmão. Ele suportou a cruz, desprezou a afronta por causa de mim e de você. Glorifica ele todo dia. Está doendo, você dá glória. Está mexendo ali, dá glória. Ao invés de ai, dá glória. Daqui a pouco, num glória daquele, a presença de Deus vem e arranca tudo aquilo para fora. Malamanaia. Eu lembro, irmão, eu estava passando uma enfermidade terrível, muito terrível, uma bactéria que matava, irmão. Tinha matado até uma modelo em São Paulo. E eu tinha pegado aquela bactéria, não sei como, eu ia muito em presídio, e às vezes precisei usar as partes sanitárias lá do presídio. Eu acredito que foi, não sei, mas quando eu voltei logo, começou a se manifestar aquilo, e quando eu fui fazer o exame, o médico falou, você não vai poder sair hoje do hospital, você já vai ficar aqui internado, glória ao Senhor, porque você não pode sair. E o remédio era muito caro, irmão, e eu não tinha nem condição de pagar o remédio. Eu falei, doutor, mas eu não tenho condição de pagar esse remédio. Ele falou, bom, você vai pagar aos poucos, mas você tem que ficar aqui, que você vai morrer se você sair. Aí eu fiquei em comunhão, ele falou, ele já foi lá dentro procurar uma enfermeira, para arrumar um quarto, e a minha esposa do meu lado, eu falei com ela, olha, ele falou que eu vou morrer, mas Deus falou comigo que hoje eu vou atender o culto em tal lugar, e que eu não vou ficar aqui. Ah, aleluia. Eu falei assim, mas eu não vou falar nada para ele. Quem falou para mim foi Deus, eu não preciso colocar minha mão. Vamos ver o que vai acontecer. Daqui a pouco ele volta com um monte de papel na mão, já para me internar. Aí ele olhou para mim e falou, você tomou algum medicamento hoje? Eu falei, tomei. Que hora? Tá hora.
Ele pôs a mão na cabeça e falou, meu Deus. Eu falei, o que, doutor? Não vou poder te internar hoje. Esse medicamento demora 24 horas no sangue. E se eu te internar hoje, é a mesma coisa que nada. Eu vou ter que ficar aqui internado 2 dias para depois eu começar a usar a medicação para ver se mata esse bichinho aí que no seu sangue. Eu falei, tá bom, doutor. Mas qualquer dor que você... Você não está com febre? Eu falei, não, você acabou de medir agora, não foi? Mas não está sentindo nada? Eu falei, também não. Mas não pode. Eu falei, não pode por quê, doutor? É porque o que você tem era para te dar febre, ânsia de vômito, dor na costela. Você não está sentindo nada disso? Eu falei, eu não estou sentindo nada, doutor. Estou em paz. Eu vim aqui porque quando eu cheguei estava sentindo, mas eu sentei aqui e melhorou tudo. Eu falei, então você volta para tua casa. Se tiver dor, urgente, você vem aqui, que eu vou estar de plantão. Eu falei, tá bom. Ao invés de eu ir para casa, botei meu paletó, a gravata e fui para a igreja. Quando eu estava pregando a palavra, o senhor falou, quer saber uma coisa? Glória ao nome santo do Senhor. Você quer saber uma coisa? Servo, prega agora para você mesmo. Você não crê na palavra de Deus? Você não crê em Jesus Cristo? Eu dei uma paradinha assim, falei, igreja, um momentinho só, eu também estou precisando, não é só vocês. E olhei para o lado da enfermidade e falei, espírito de enfermidade, em nome de Jesus Cristo de Nazareno, sai agora! Quando eu falei assim, eu senti um choque e percebi que não estava doendo mais nada. Eu continuei pregando, a igreja de Deus tomou, e quando eu fui no sanitário, que era muito forte que eu sentia, não tinha mais nada, irmão. Até, bendito é o nome do Senhor, eu não voltei mais nem no médico, não tinha mais nada. E eu já tinha um exame que constava aquela bactéria. E como eu trabalhava numa clínica, eu levei para a médica que trabalhava na clínica. Fiz um outro exame e levei para a médica. Levei o primeiro, que estava constatando aquela enfermidade que realmente não tinha cura, teria que passar por aquele processo. Era o único processo, se não desse resultado, ó, já aí eu não estava nem preocupado com isso aí, irmão, porque eu sabia que se eu fosse, eu estava com Cristo. Se eu ficasse, eu estava com Cristo, por que eu vou me preocupar com esse mundo, se esse mundo para mim não vale mais nada? Glória ao nome santo do Senhor. Certo é, e a médica olhou no exame, ficou assustada, aleluia, e disse assim, o que está acontecendo, senhor Raul? Eu falei, por quê? Nesse exame aqui que o senhor fez antes, está a bactéria. E nesse aqui está limpinho, que nem de criança. Glória ao nome. Você está entendendo, irmão? Entrega tudo para Cristo e dá glória só para Ele. Você vai ver o que Ele faz. Faça a tua parte. Não é que você não vai no médico fazer exame. Isso aí é a tua parte. Mas você tem que crer que Cristo faz o que você não pode fazer. Porque esse Tomé não cria. Tanto é que quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele ainda falou, eu quero pôr a mão lá e botar. Olha só, irmão, era apóstolo. Coitado, né? Coitado não, maneira de dizer. Era Deus que preparou ele assim para mostrar para nós que nós também podemos também ser assim. Entendeu, irmão? Mas veja bem, o outro perguntou, Senhor, mostra-nos o caminho, então, pelo menos o caminho. Bendito, o Senhor falou para mim, estou tanto para ele, estou tanto a tempo com vocês, que caminho que vocês querem que eu mostre mais? Qual o caminho que você diz que é de Cristo, irmão? Aponta para mim outro caminho, se não é Cristo. Cristo, ele pode estar, o caminho dele pode estar aqui, pode estar aí na tua casa. Aonde tem Cristo, tem o caminho dele. Pode estar lá no porão da nossa irmã agora. Ela está lá no porão, viu, irmã? Aí tem um caminho que é Cristo. Você tem Cristo, então aí tem um caminho que é Cristo. Deus te chamou em Cristo, que é o caminho. Se Deus te chamou em outro lugar que não é Cristo, você está perdendo tempo. Mas Deus te chamou no caminho que é Cristo. Independente da tua denominação, independente da tua crença, ou melhor, da tua inteligência, você está em Cristo. Não tem jeito, irmão, é Cristo. Como é que uma pessoa pode crer em Jesus Cristo sem nunca ouvir o Evangelho? Eu digo para vocês, irmãos, que tem pessoas que creram em Jesus Cristo e nunca nem ouviram. Por quê? Porque algo se manifestou e ele sentiu que aquilo era de Deus. Buscou a Deus e Deus falou, é Cristo. Pronto, ele creu. Olha só, irmão, Abraão, por exemplo, conhecia quem era Deus. Ele sabia como era o nome de Deus. Ele sabia que existia um Deus. Ora, uma terra que tinha não sei quantos mil deuses, salvo erro, 3.000, Ur dos Caldeus era onde era a Babilônia. Então, lá, atualmente, naquela época, existiam 3.600 deuses, irmão. Mas, de repente, um Deus que nem sabia, que não tinha imagem, que não tinha nada, falou com ele, Abraão, sai do meio da tua parentela e peregrina na terra em que eu te enviar. Glória ao Senhor. E ele foi. Mas só porque ouviu uma voz, ele já entendeu que era a voz de Deus. A voz de Cristo vai soar por esta pregação, não só no Brasil, não só em Portugal,
mas ela vai soar pelos quatro da terra. Por isso Deus criou esse canal. Por isso Deus colocou esse canal. Por isso Deus falou, não quero nome de igreja no canal. Não quero, diz o Senhor. Eu até às vezes fico confundido, um pouco assim preocupado. Não tenho nada com isso, o canal dos irmãos, que eu vejo uma sigla no canal aí, que deveria estar escrito Jesus Cristo, ao invés dessa sigla. Mas tudo bem, o canal de vocês, eu não estou aqui para dar ordem. Quem dá ordem é o Senhor. Porque se nós pregamos Cristo, nós não precisamos de outra bandeira a não ser Cristo. A bandeira que é Cristo, os irmãos me perdoem, quer dizer, não precisa nem pedir perdão, porque eu sei que é Deus que está me dando. A bandeira que é Cristo, ela é conhecida no mundo inteiro, no universo inteiro. Os anjos conhecem. Se você colocar Cristo aí, os anjos vão conhecer essa sala. Porque anjo entra na virtual, irmão, pois é o pior lugar que existe hoje, irmão, na Terra, que o diabo entra para manifestar o pecado, é na virtual. E é nesse pior lugar, nesse pior poço, que tem que entrar Cristo. Vocês pensam que só entra coisas boas? Não entra. Você clica aí no botão, já aparece não sei o quê. Clica no outro, aparece não sei o quê. Aí o Senhor falou, peraí, eles vão clicar e vai aparecer Cristo também. Eu não vou ficar... Cristo não fica por baixo de nada, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Bendito seja Deus de Israel. Creia em Jesus Cristo, levanta a tua cabeça e vai em frente, e sempre seja Cristo a tua bandeira, o caminho, a verdade e a vida que transforma qualquer pecador, que abre e não massageia ego de ninguém, porque Cristo não vem aqui para massagear o ego. O pregador que prega para massagear ego não é pregador de Cristo. E que o evangelho aperta, o evangelho espreme, o evangelho mexe na ferida, porque o evangelho quer curar a ferida. Glória ao nome do Senhor. Veja bem, irmão, tem coisas que apertam a ferida para libertar. Você já viu uma gangrena que nasce no corpo da pessoa? Eu não sei como é que chama aquilo. Nasce aquela coisa e tem que espremer para tirar. Tem coisa que nasce na alma, espiritualmente, que se não espremer, não sai. E tem gente que a massageia ainda. Mas fica sabendo que o evangelho que Deus me dá de pregar aqui, eu não sou melhor do que ninguém. Vai ser Cristo. Ou queira ou não queira, homem não queira, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em falar de Jesus Cristo, porque isso foi me dado uma missão. Se Deus falar para mim, entra lá no metrô, como eu já fiz, entra no metro e fala de Jesus Cristo, eu falo sim. Graças a Deus que me dá vitória por isso, e não estou me exaltando, porque toda a glória ao Senhor pertence. Mas só para encerrar, irmão, eu entrei no metro aqui em Lisboa, eu pisei no pé de uma senhora e eu fiquei preocupado, porque aqui são meio bravos, sabe, irmão? Eu também sou português, mas sou brasileiro. Eles são meio bravos. Aí eu fiquei já, a mulher vai me xingar. Aí eu falei, desculpe, senhora, desculpe, foi sem querer. Minha esposa estava junto comigo. Ela disse assim, tá desculpado. Aí eu olhei para ela, falei, tá aí a oportunidade. Eu falei, muito obrigado, senhora. Dificilmente alguém que desculpa a gente hoje. A senhora fez um ato muito bonito. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo veio para dar para nós também o perdão, para nos desculpar de tanta coisa que nós fazíamos. E aí Deus me deu, eu fui alterando a voz e todo mundo ficou olhando para mim. Não é que eu fiquei gritando lá, não. Eu falei, porque tem pessoas que estão no mundo, até mesmo estão aí fora, ou até mesmo aqui dentro desse vagão, que não perdoariam, que me xingariam, que falariam tanta coisa por eu inocentemente ter pisado no pé de uma pessoa. Mas a senhora, eu pedi perdão, a senhora me perdoou. Assim é Cristo. Bateram nele, crucificaram ele, machucaram. Eu vi que tinha gente lá que já estava torcendo o nariz. Aí que eu preguei mesmo, irmão. Glória, eu estou pouco me importando com o nariz e quem quiser. Eu tenho que pregar a Cristo. Se não for para mim pregar a Cristo, é melhor que eu morra. Porque para mim, irmão, sem Cristo eu não consigo viver, irmão. A minha vida é Cristo. Vocês vê, às vezes eu fiquei aí meia-noite, 1h da manhã, não é para me exaltar. Eu não sou nada, irmão. Eu sou apenas um zero. Mas eu quero estar do lado direito de Cristo. Não do lado esquerdo, porque do lado direito, esse zerinho que não vale nada, se tiver 1 na frente, vai valer 10. Escolhe o lado que você quer ficar, irmão. Cristo é o número 1. Se tiver 500, 200 aí, 200 zero, e colocar lá, vai dar uma importância muito grande. Creia que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Creia nele e deixa as ondas levar o teu barco na comunhão e você
Ponha Cristo na tua frente e peça, por misericórdia, Senhor, eu não sei navegar nesses mares bravios do mundo, mas por gentileza eu te rogo, pelo amor da tua grande e infinita bondade, navegue para mim e o meu barco não naufragará. Esta é a palavra, Deus seja em tudo glorificado. Amém. 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 Glória a Deus. Na comunhão, agradecemos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem sentir de agradecer, é só levantar a mãozinha que a gente abre o microfone. Vamos ser breves.